Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Mas eu vou, me comunicar dessa forma. Nós estamos na 31ª aula do curso básico do Espiritismo, né? Nós vamos falar sobre fluidos, tá bom? Então, mas antes, a gente sempre agradece que a gente nunca está sozinho, né? A gente sempre está com nossos mentores e uma legião de amigos aqui conosco, né? Muitos amigos que vêm ter conosco os estudos. Então, vamos nesse momento levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em agradecimento por essa oportunidade de estudo desse dia, com muita luz, com muita paz a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos falar sobre fluidos. Introdução. Definição geral de fluidos. Chamamos fluidos aos estados da matéria em que ela é mais rarefeita do que no estado conhecido sob o nome de gás. Fluido cósmico universal. A substância etérea mais ou menos rarefeita que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas, de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão. Nada mais é do que a substância primitiva, onde reside as forças universais, donde a natureza ha tirado todas as coisas. Observação sobre o fluido cósmico universal. O fluido é tudo que paira no espaço, no universo. Como sabemos, e está comprovado também cientificamente, que existem diversas vias lácteas, e dentre delas, seus sistemas solares constituídos de estrelas, astros e planetas. Todos, portanto, possuem fluidos, chamado pelos espíritos de fluido cósmico universal, FCU, criado por Deus. A matéria elementar primitiva, este fluido apresenta estados que vão desde a imponderabilidade, eterização invisível, até a condensação, matéria, o que se pode ver. Significa que sofre alterações variáveis conforme os corpos de sua natureza. Fluido universal, espírito e matéria. Na questão 27, foi perguntado aos espíritos: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta foi: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas o elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, o espírito é uma luz, ele vai só exercer uma ação quando há um corpo espiritual, perispírito, que esse corpo, vindo de encontro à matéria, pode dar a vida, né? Esse fluido universal primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Na questão 27 ainda, a pergunta de Kardec foi: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? A resposta: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, o que chamais fluido elétrico, fluido magnético. São modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que só pode considerar independente. Na questão 29, perguntou: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E a resposta foi: da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal.
A matéria etérea e sutil que constitui esses fluidos vos é imponderável, nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, né? Por isso que levita tudo, né? Do mesmo modo que não há alto nem baixo. Conceito de fluido e matéria. Leon Denis afirma que a matéria, quando se rarefaz, fica invisível, imponderável, toma aspecto cada vez mais sutis, os quais chamados de fluidos. A matéria sólida não passa de um estado transitório do fluido universal. O ponto de partida do fluido universal é a pureza absoluta, do qual nada pode dar uma ideia. O ponto oposto é a transformação em matéria tangível. Entre os dois extremos existem inúmeras transformações. A partir das transformações do fluido universal, surgem os elementos materiais que, sob determinadas condições e circunstâncias, vão propiciar a formação dos corpos no mundo material. Eles compõem os elementos encontrados na natureza e classificados pela química na tabela periódica dos elementos. 4 estados da matéria são conhecidos: o sólido, líquido, gasoso e plasma, ou radiante, raios especiais. Os raios gama, devido à alta energia que possuem, são capazes de penetrar na matéria mais profunda que a radiação beta ou alfa. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elemental do universo, ele assume 2 estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é de certa maneira consecutivo àquele. O ponto intermediário é o de transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porque quando podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os 2 estados. O fluido cósmico que liga a criação ao Criador é fonte inexaurível, sempre ao alcance de todas as criaturas. É nele que a nossa mente espiritual busca e encontra a quintessência energética de que se sustenta, e é a partir dele que elabora a matéria mental que expede através do pensamento sob a forma do fluido mentomagnético. Fluido espiritual. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Observação sobre o fluido espiritual. O fluido espiritual é característico do plano espiritual ou dos seres desencarnados. Fluido vital ou princípio vital. Fluido elétrico, magnético ou vital são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Questão 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A resposta. A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Questão 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Questão 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? A resposta. Ele tem por fonte o fluido universal, e é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, e o intermediário e o existente entre os espíritos e a matéria. Questão 427.
de que a natureza é o agente de que se chama fluido magnético? A resposta: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Fluido vital trata-se de elemento básico da matéria orgânica. Cada pessoa recebe o fluido vital compatível com o tempo previsto para a duração de sua encarnação. Observações sobre o fluido vital ou princípio vital. Os espíritos afirmam que uma das modificações mais importantes do fluido universal é o fluido vital. Ele é o responsável pela força motriz que movimenta os corpos vivos. Sem ele, a matéria é inerte. Fluido vital, ou princípio vital, é uma transformação do fluido cósmico universal que animaliza a matéria em presença do princípio inteligente, para encarnar os seres como já buscam do fluido cósmico universal, o fluido vital que animaliza a matéria, dando forma de movimento e atividade, distinguindo-a da matéria inerte. Este princípio vital mantém-se enquanto o espírito que está ligado à matéria tem a função no organismo pela ação dos órgãos físicos. Vale a pena lembrar que quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante do mesmo indivíduo, nem dos vários indivíduos de uma mesma espécie. Aos que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. Quando os seres orgânicos pendem a vitalidade por ocasião da morte, a matéria se decompõe, formando novos corpos, e o fluido vital volta à massa, ao trabalho universal para as nossas combinações e utilizações no universo. Fluido perispiritual. Fluido perispiritual ou perispirítico é o traço de união entre o espírito e a matéria, tá? Trata-se também do agente de todos os fenômenos espírita, que só se pode produzir pela ação recíproca dos fluidos que emite o médium e o espírito. Então, esse mesmo fluido também é o que pode se conectar com o espírito lá do outro lado, tá certo? Qualidade dos fluidos. Ação do pensamento. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre aqueles como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem pensamento como o ar nos traz o som. A cor. Varia conforme o estado evolutivo do espírito, emoções, saúde física, psíquica ou moral. Densidade, se é denso, pode se apresentar-se desde a alta densidade da matéria mais bruta e sólida até a sutileza dos elementos etéreos e puros dos mundos perfeitos e felizes. Vibração. Varia de acordo com o tipo de mundo e as características do espírito. Cada qualidade do mundo apresenta faixa vibratória que se lhe é própria de dentro deste intervalo de vibrações habitam espíritos que mantêm semelhante sintonia. Plasticidade. Manipulação dos fluidos que os espíritos fazem por pensamento e vontade. Doação. Os fluidos podem ser transferidos de um ser para o outro, como sucede em certos processos de cura e na terapia de passes. Atmosfera fluídica. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. A garganta já está seca. Como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Atmosfera fluídica. Os maus pensamentos correspondem aos fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento,
que o pensamento lhes pode modificar a propriedade, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corresponde o ar respirável. Observações sobre a atmosfera fluídica. Vimos que o pensamento exerce uma poderosa influência nos fluidos espirituais, modificando suas características básicas, e os pensamentos bons impõem luminosidade e vibração elevada, que causam conforto e sensação de bem-estar às próprias pessoas que se encontram sob influência. Os pensamentos maus provocam alterações e vibrações contrárias às citadas acima. Os fluidos ficam densos, opacos e escuros, e sua opção provoca mal-estar no corpo físico e psíquico. Pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família ou de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosférica espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Considerações feitas por Allan Kardec na Revista Espírita de junho de 1858. Deus, Pai, Criador, Inteligência Suprema, causa primária de todas as coisas. Dentre estas, todas as coisas, ele criou o fluido universal. O fluido universal, fonte e princípio básico de todos os fluidos, o qual derivou e continua a gerar um grande campo, o fluido cósmico. O fluido cósmico, primeira e talvez única e maior decorrência do fluido universal, o qual, além de gerar todos os universos, macros e micros, tem dentro de si mesmo um outro campo, o fluido vital. O fluido vital, que é o responsável quando combinado com o fluido cósmico ou com outras de suas derivações, através do agente chamado princípio vital, segundo padrões muito especiais pela vida. Voltando a Deus, na grande parte revertente da criação surge o princípio inteligente, universal, fontes do elemento espiritual, que virá a ser o primeiro imortal, o acionar do princípio vital. Tá certo? Bom, considerações sobre os fluidos baseado no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de Franciscano de Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Não devemos confundir fluido com energia ou bioenergia. Energia é força em ação que produz trabalho. Os fluidos dão formas de matéria elementar primitiva, enquanto o rarefeito invisível, cujas modificações constituem as variedades dos corpos da natureza. O fluido assume dois estados distintos, o de eterização ou de ponderabilidade, de modificações que constituem fluidos distintos, embora partindo do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais muito grande e a responsabilidade do espírito quando reencarnado, pois para atuando os fluidos espirituais sobre o perispírito, este a seu turno reage sobre o corpo físico, iniciando o contato molecular. Aqui começa o trabalho energia e fluido. No corpo físico, o fluido vital circula nas veias. Circula das veias misturadas ao sangue, fluindo na organização humana.
Além dele, fluido vital, o homem possui o fluido nervoso e o fluido espiritual. O fluido nervoso serve para impedir elasticidade aos músculos, nervos e articulações. O fluido espiritual serve para o desenvolvimento da inteligência. Ele envolve a matéria cerebral, enquanto o cérebro cede à impulsão e à direção dos fluidos espirituais, nervoso e atual. Em todas as células, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e recepção, sendo a mente a orientadora desse universo. A célula nervosa é entidade da natureza elétrica, mas que diariamente as nutre dos fluidos. Desse modo, a mente é a orientadora desse serviço em que bilhões de fluidos e energia múltiplas se consagram a seu serviço. Portanto, se a nossa mente vai mal, todo o corpo celular se desequilibra. Ainda nos foi mostrado a aura espiritual captando os fluidos do universo e abastecendo o centro de forças, alojado no perispírito, e eles levam até a mente, sede do espírito. Os fluidos do universo e a mente os transformam em fluido vital, espiritual e nervoso, sendo a mente reservatória e a queda da impulsão e direção desses fluidos até que eles deparem para os centros de força ou centros vitais que compreende o coronário frontal, o laríngeo e o cardíaco, o esplênico e o gástrico, o genésico e o básico, que encontram-se situados no corpo espiritual ou como psicossoma, que se conjugam na ramificação dos plexos, vibrando em sintonia com os outros, ao influxo do poder da mente, conforme nos foi informado Espírito André Luiz. Aqui se faz a união exercida e fluidos que são distribuídos, até as células e órgãos, enfim, para todo o corpo humano. O fluido espiritual, o fluido nervoso e o fluido encontra-se nas rodas energéticas a energia. A caminho lado a lado com elas, mas obedecendo a mente que a tudo orienta. Consequentemente, o corpo humano é composto por fluidos e energias celulosas, conforme já disse, e é entidade de natureza elétrica que diariamente com elas, mas obedecendo a mente que a tudo orienta. Consequentemente, o corpo humano é composto de fluidos e energia. A célula nervosa, conforme já disse, a entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre dos fluidos. Tanto os encarnados como os desencarnados podem influir sobre os fluidos, basta que com o pensamento e a vontade possamos dirigir, transmitir, aglomerar, dar-lhe força. Os fluidos em si são neutros. O pensamento e o sentimento do espírito que lhe dá as características. Fluidos bons resultam de bons pensamentos, sentimentos nobres e puros. Fluidos maus, ao contrário dos bons, fluidos iguais se combinam. Fluidos contrários se repelem. Os fracos cedem aos mais fortes.
os bons predominam sobre as mãos, para que possamos fazer uma higiene em nossa mente. Devemos cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos e nossa conduta, se consequentemente nosso corpo físico. Se nos empenharmos na correção desses pensamentos, sentimentos e atos, fortalecemos os nossos fluidos, estaremos nos sintonizando com os bons espíritos e isto equilibra a nossa saúde mental e corporal. Quer saber mais sobre fluidos? Está em Fluidos Terezinha Oliveira, né, no YouTube, Fluidos com Raul Teixeira, né? E as referências são o Espiritismo perante a Ciência, a Gênese do Livro dos Espíritos, o lançamento do livro original em 1911, a Gênese, capítulo 14, não deu para pegar não, a Gênese capítulo 5, o Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro, Febre, 2004, 2003, 2004, 2005, Leon Denis no Invisível, lançamento original 1911, a Gênese, item 5º também, o Livro dos Espíritos, a Gênese. Então, em todos esses livros vocês vão encontrar a obra feita, tá certo? Então, gente, nós paramos por aqui, mais essa aula, e agradecemos a presença de todos aí, do lado da telinha, e curtindo essa aula que vai ser benéfica a todos nós. Que assim seja, graças a Deus.